A paz do Senhor, irmãos. Que bom poder estar de volta com vocês. Vamos dar continuidade na série de Levítico, beleza? Eu não sei, tá dando a impressão que o vídeo tá meio travando, não sei se é meu celular, mas enfim, vamos lá, né? A gente parou no capítulo 5, então a gente vai continuar aqui agora a partir do capítulo 6, beleza? Se você estiver com sua Bíblia, abra ela aí e acompanhe a leitura, tá bom? Vamos lá. No capítulo 6, começa falando sobre quando você comete um pecado contra o seu próximo. Um pecado de roubo, um pecado de você achar algo que você sabe de quem é e não devolve, fala que não sabe de quem que é, enfim, esse tipo de pecado contra o seu próximo, ao capítulo 6 começa falando sobre isso, beleza? Só que, irmãos, todo pecado contra o seu próximo é também um pecado contra Deus, tá bom? Então a gente tem que lembrar que um primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Um segundo é semelhante a esse, beleza? Então todo pecado contra o seu próximo é também um pecado contra Deus. E por que eu digo isso? Porque quando você cometia esse tipo de pecado, o que você teria que fazer? Primeiro, que você tinha que restituir seu irmão, seu próximo, o mesmo valor. Por exemplo, se você pegou 100 reais de uma pessoa, se você roubou, furtou, extorquiu, enfim, se você achou o dinheiro do seu próximo sabendo de quem era e não devolveu, achou lá de seus 100 reais e não devolveu, você tinha que devolver os 100 reais, mais, na verdade não é mais, é mais, porque é quantidade, mais a quinta parte, ou seja, mais 20% do valor. Ou seja, você teria que devolver 120 reais, beleza? Esse seria um tipo de ato que você teria que fazer para restituir o seu irmão, certo? Restituir seu irmão e de certa forma pedir perdão ao seu irmão, beleza? Porém, além disso, você também teria que ofertar uma oferta pelo pecado, irmão. Ou seja, você cometeu um pecado contra Deus também. E aí você teria que fazer essa oferta diante do sacerdote, né? Levar o cordeiro lá, o carneiro, deixa eu só ver aqui, o carneiro sem defeito, beleza? No versículo 6 está falando sobre isso. Levar o carneiro sobre o altar para Deus também te perdoar dessa ofensa, beleza? Então o capítulo 6 começa dizendo isso, que eu achei muito, muito interessante e trazer para a gente aqui, para a gente poder entender isso, beleza, irmãos? Um pecado contra o seu próximo é também, de igual modo, um pecado contra Deus, beleza? Aí no restante do texto, ele vai falando sobre cada tipo de oferta, né? E aí, essas ofertas, a gente já estudou sobre elas nos capítulos passados, né? No capítulo 1 a gente falou sobre o holocausto, no capítulo 2 a gente falou sobre ofertas de cereais e manjares. Enfim, eu não sei, agora eu não estou lembrando a sequência. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, que aí eu te dou a sequência certinha. Tá, ok? Isso mesmo, ó, no capítulo 1 a gente falou sobre holocausto, beleza? No capítulo 2 de Levítico a gente falou sobre oferta de cereais. No capítulo 3 a gente falou sobre oferta pacífica. No capítulo 4 a gente falou sobre oferta pela culpa. E no capítulo 5 a gente falou sobre oferta pelo pecado, beleza? Ou seja, aqui no capítulo 6 ela repete cada oferta dessa. Mas tem um porém, beleza? Aí é um mas mesmo, não é um mais porque não é quantidade. Tem um porém, porque nesses 5 primeiros capítulos que a gente estudou sobre essas mesmas ofertas, está falando diretamente do seu ponto de vista como ofertante, beleza? Do meu ponto de vista, indo ofertar a Deus algo, levando para Deus algo, beleza? Ou seja, em cada tipo de pecado que eu cometo, tem um tipo de oferta que eu tenho que oferecer a Deus, caso eu queira o perdão dele. Isso que acontecia. Já aqui, no capítulo 6 e no capítulo 7, que a gente vai falar logo em seguida, fala sobre o ponto de vista do ofertante. Do ofertante não, irmão, desculpa. Do sacerdote. Aquele que vai receber a sua oferta e colocar sobre o altar para ser queimada. Beleza? Ou seja, qual que era a dinâmica dessa oferta? Você pegava a oferta, era um ato seu, beleza? De querer, de desejar esse perdão, desejar ofertar para ser perdoado, algo para Deus, beleza? Então você trazia essa oferta diante do altar.
Você degolava o animal, você limpava, mas quem colocava sobre o altar era o sacerdote. E aí o texto está ensinando que esse era o ponto de vista, no capítulo 6 e 7 fala sobre o ponto de vista do sacerdote, como era o proceder do sacerdote quando você trouxesse essa oferta diante dele. Beleza? E aí, que é muito interessante nesse texto primeira coisa, o texto aqui no versículo 14, a partir do versículo 14, fala sobre você o sacerdote pegava essa oferta, né? E a única que ele não tirava nada, que foi o que a gente falou já nas ofertas passadas, era qual? A única que queimava 100% era o holocausto. Então, e qual que era a oferta de holocausto? Quando você tinha que fazer expiação, beleza? Quando era alguma expiação. Aí não poderia tirar nada, era totalmente queimada, totalmente. A única coisa que tirava era o couro do animal, que servia para fazer roupas, tendas, enfim. O couro ali servia para muita coisa, beleza? O restante era totalmente queimado, certo? Outro ponto outra coisa aqui, o restante das ofertas, pela culpa, pelas cereais, de pacíficas, qualquer outro tipo de oferta, ela era dividida, tipo assim, uma parte era queimada e um punhado dessa oferta era dada aos sacerdotes. Porém, na leitura do texto, vocês vão ver que algumas dessas ofertas, principalmente a que era pelo pecado, o que acontecia com ela? Ela era comida no local, irmãos. Não poderiam sair do tabernáculo, não poderia sair das cortinas do tabernáculo. Era comida no pátio, naquele lugar do átrio ali, mas não fora dessas cortinas, desse espaço do tabernáculo, beleza? E quem comia essas ofertas? Somente os homens sacerdotes, beleza? Da linhagem sacerdotal, na verdade, né? Somente da linhagem sacerdotal, beleza? Ou seja, somente quem era da linhagem de Arão e os filhos, beleza? As esposas, o restante da tribo de Levi não comeria dessa oferta, beleza? As outras ofertas, sim. Algumas outras ofertas eles podiam levar para as esposas, levar para o restante da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, o papel deles era simplesmente trabalhar para o tabernáculo, beleza? Os sacerdotes tinham a função deles, mas tinha vários outros da tribo de Levi que tinha outras funções dentro ali do tabernáculo, beleza? E o que mais? Deixa eu só pegar aqui minhas anotações, que aí eu vou lembrando aqui, beleza? Que tem muito tempo que a gente explicou sobre isso. 2000 anos depois. Lembrei, aqui ó, outro ponto importante. Oferta pelo pecado, ela era queimada do lado norte. Por quê? Eu acho que eu já expliquei isso nos outros vídeos. Por que do lado norte? Porque eles entendiam que do lado norte vinha o mal. Então eles queimavam a oferta ali do lado norte do altar. Beleza? A carne era oferecida somente aos homens da linhagem sacerdotal. Resumidamente, irmãos, era isso. Beleza? Então eu vou deixar alguns textos aqui. Ó. Jeremias fala muito sobre essa questão. Do versículo 8 ao versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, fala algo sobre que o fogo arderia sobre o altar permanentemente, beleza? Não se apagará, nunca será apagado, beleza? Jeremias fala que esse fogo é a palavra, ou seja, está fazendo menção total, que esse fogo que arde continuamente é a palavra de Deus em nós hoje. Beleza? Então, trazendo para nossos tempos hoje, o que seria esse fogo que não apaga? A palavra do Senhor. Eu preciso ter essa palavra como algo queimando dentro de mim continuantemente. Né? Acho que nem sei se eu falei certo. Mas, enfim, permanentemente. Não pode se apagar isso dentro de mim. Beleza? Faz muita menção a isso. Outro detalhe muito importante é a questão da oferta de cereais. Lá fala que tudo que tocar nela será santo. Né? Você vai ver isso no versículo do 14 ao 18. Tudo que tocar nessa oferta será santo. Que faz menção a quem? O próprio Jesus, certo? Vocês vão lembrar aí da mulher de fluxo de sangue que só tocou em Jesus e foi curada. Então, tipo assim, você vê que essas ofertas estão totalmente ligadas ao sacrifício que o próprio Jesus fez por nós. Beleza?
Então essas coisas são muito importantes a gente entender, porque tudo isso remete a Jesus. Tudo isso traz a revelação que o próprio Jesus trouxe para nós. Beleza? Então você vê que Deus está ensinando o povo a fazer algo que quando Jesus chegasse, eles entenderiam e saberiam o que está acontecendo. Show? Acho que no capítulo 6, os pontos mais importantes são esses. Beleza? São esses os pontos mais importantes. E vou partir para o capítulo 7. Os irmãos me perdoem pela demora. E logo, logo nós vamos estar finalizando aí esse livro tão importante para a gente poder entender tudo isso. Amém? Tamo junto.